very much. Muito obrigado. Yes. We go in the book of 1 Corinthians as we are still standing. Enquanto estamos de pé, vamos no livro de 1 Coríntios. Corinthians chapter 15. 1 Coríntios, capítulo 15. From verse 12. Verso 12. Up to verse 19. 12 até verso 19. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. And if Christ be not risen, then is our preaching in vain, and your faith also is in vain. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Yeah, we have found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. If Christ be not raised, your faith is in vain, you are yet in your sins. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Verse 19. Verso 19. If in this life only we have hope in Christ, we are all of men most miserable. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. We bow our heads to pray for a little while. Inclinemos nossa cabeça para uma breve oração. Our Lord, our Father, our God, Nosso Senhor, nosso Pai how Deus. grateful we are and how thankful we are again Quão agradecidos e gratos estamos to novamente be found in the house of de prayer se encontrar na casa de oração and to be gathered together in your name. e ser reunidos no Teu nome. Once more, as we approach your presence, Uma vez mais, quando chegamos à Tua presença, we plead for forgiveness in our human weaknesses and failure, imploramos para perdoar as nossas falhas e fraquezas humanas, that through the covenant of your Son, the blood of Jesus Christ, we may find grace sufficient for our eternal life. para que através da aliança do sangue de Teu Filho Jesus Cristo possamos achar graça suficiente para a vida eterna. Lord, in this gathering, Neste ajuntamento, your Senhor, children have come with different burdens. Teus filhos vieram com diferentes falhas, diferentes males. Some are sickly, Alguns estão doentes, some have got complications, alguns têm complicações na some vida, are looking for jobs, alguns estão à procura de some trabalho, are looking for marriages, alguns estão procurando some casamento, their business is not faring well. alguns negócios não estão indo bem. We have come with different programs, Viemos com weaknesses, situações e fraquezas diferentes, but we want to find favor in your sight, mas queremos achar graça diante de Ti, that will bless this day again, para que nesse dia novamente, and bless each one of o Senhor us, abençoe o dia de hoje, cada um and de each nós, one of your children.
e cada um de teus filhos. We denounce all forms of disturbance Denunciamos, condenamos todas in as the name of perturbações Jesus no Christ, nome de Jesus Cristo. and allow the Holy Spirit E que o meu Himself Espírito Santo ele mesmo to take control of this toma o church controle desta igreja, from the beginning desde o início unto the end. até o fim. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Then Vamos sentar. thank you so much to be with you in this place. Estou muito agradecido de estar convosco neste lugar. We were having a service on Wednesday. We had a service on Wednesday. Demos culto na We are quarta-feira shared in this platform to attend e to perfection. partilhamos aqui a palavra sobre alcançar a perfeição. We had a service as well on Friday. Tivemos também um culto na sexta-feira, We had a subject, no qual falamos Noah's Ark Day. sobre a Arca de Noé para os nossos dias. I know a good number of you were not around. Sei que muitos de vós não estavam presentes. Always when a visitor has come, Então, logo assim que nossos visitantes também chegaram, avail yourself estejam prontos so that you can participate in all what we can share. para que possam participar de tudo que vamos partilhar. Otherwise, De outra forma, we may end up to be Sunday goers only. We may end up to be just Christians of Sunday. senão vamos acabar de ser apenas cristãos vivos. That we are supposed to be Christians every day. Mas nós somos chamados a ser cristãos todos os dias. Every church gathered daily in their homes. E a igreja deve estar unida todos os dias, mesmo em casa. They broke bread from house to house. No tempo da igreja primitiva, as famílias se reuniam, os crentes se reuniam e partilhavam o pão uns com os outros. They had favor with one another. Eles achavam graça uns para com os outros. They knew better, understood each other. E eles repartiam tudo entre eles. Because on daily basis they had fellowship. Porque naquele tempo havia companheirismo. They worshipped God. E eles adoravam a Deus. Today we are simply taking another subject. Hoje vamos apenas tomar um outro tema. And always what we share here, E cada vez que what I'm sharing with you as I'm still with you. o que eu estou a partilhar convosco, eu estou também incluído aí. For this period of time, Para esse período de tempo, you have to bring it back to the Word of God. devemos trazer tudo de volta na palavra de Deus. You have to refer it also to the message. Devemos nos referir também à mensagem da hora. I might not have enough time to make quotations in the message. Eu talvez não tive muito tempo para me referir sobre a mensagem. If you have time, you can go back to the Mas messages, se tiverem um tempo, podem retornar go à back to mensagem, the Word of God, retornar à mensagem, à and Bíblia, verify what we share here, whether it is truth or not. e verificar se o que estamos a partilhar aqui But é ou what não a we verdade. understand is that Mas o que nós entendemos é we que preach the Word of God pregamos a palavra de Deus as it is written. como ela está escrita. Just as much as the scripture says, Assim como diz a Escritura, search ye the scriptures. que permanece Search na, the scriptures, permanece na for Escritura. in them you think you have eternal life. É nela que cuidaste da vida It is eterna. in the Word of É God na palavra de Deus where the eternal life is onde hidden. está a vida eterna. Amen. Yeah, where we have God's revelation. É na palavra onde temos a referência de Deus. A referência de Deus. This is the true Word of God. Esta é a verdadeira palavra de Deus. It is not written by Não foi escrita the thinking of man, pelo pensamento but humano, men não. of God Mas homens de were Deus, inspired homens de Deus foram inspirados and spoke the Word of e God. falaram a palavra de They Deus. wrote it on the basis of thus says the E Lord. escreveram na base do assim diz o Senhor. That's why É por isso, today hoje, we are reading a very important scripture.
vamos ler uma escritura muito importante. Yes. Sim, senhor. Because it has created a lot of controversy. Porque já foi criado muitas The contradições way people look at Jesus Christ, daqueles que buscam the way Cristo, people look at Christianity, outros que buscam o cristianismo, the way people just view other e religions. as pessoas também que confessam outras A religiões. good number of people, they think that Muita gente pensa religion is just a formula of men. que a religião é só uma fórmula fabricada por This one homens. is inspired in this way, E esse é inspirado dessa this forma, one is inspired o in outro this é way, inspirado de outra forma, and he moves e people ele leva o seu to grupo his own understanding, para a sua própria to his own inteligência, para a revelation. sua própria No matter religião. he could have met a ghost. E No outros, matter he could have met a ghost, não a importa spirit. se estão a falar de um fantasma Then ou um espírito. he feels he's anointed E se ele está and ungido starts a religion. e começa uma In religião, the world today, no dia de we hoje, have a number of tem religions muitas religiões that have deceived the que people. enganaram as We pessoas. have Buddha the other side, Buddha, we have Muslim the other side, we have Christians on the other side, we have all other charismatic movements, they all approach. And when you just look at the Muslim world, Quando você vai no mundo muçulmano, it is almost half of the world have believed. quase metade do mundo crê na doutrina muçulmana. But definitely, who holds the truth? Mas na verdade, quem está com a In verdade? all the religions of the earth, Em todas as religiões do mundo. who holds the truth? Quem está com a verdade? That's what matters most. Isto é que é mais importante. Because people can easily be deceived Porque as pessoas hoje são facilmente without enganadas understanding the plan of sem God. entender o plano de Deus. Amen. Amém. But us today, Mas nós we hoje are privileged temos o privilégio to understand de and to be found where we are de today. achar onde estamos hoje. Encontrar We onde está. believe that Igreja. what we have believed Que nós and cremos that Christianity Cristianismo is the true religion é a verdadeira of religião humanity. da humanidade. Amen. We are talking about the proof Estamos a falar da of prova. true religion. Da prova da verdadeira religião. Amen. The proof of true religion A prova da verdadeira religião. of all men De toda a and humanidade. all those who were anointed and sent. E todos que são enviados, são ungidos. Christianity is outstanding. O cristianismo é o único que permanece firme. Gives us proof Jesus provou of eternal life. a vida eterna. Gives us proof Ele nos deu prova the existence of God. da existência de Deus. Gives us proof E nos dá of prova the realities of life. das realidades da vida. Amen. We are reading here Nós estamos a ler to aqui say that a dizer que if Jesus Christ se Jesus Cristo never resurrected, nunca chegou a there's ressuscitar, no need to be here. então não há necessidade de estarmos aqui. Because there's no life beyond. Não existe mais vida para além desta. If Jesus Christ Se Cristo Jesus, didn't resurrect, se Jesus realmente não From the ressuscitou dead. dos mortos, then our faith is in vain. então a nossa fé é em vão. Amen. And we preach in E vain. estamos a pregar em vão. We celebrate in vain. E estamos também a respirar em vão. But of all the religions, Mas todas as religiões, Jesus Christ Jesus Cristo, is alive. Ele está vivo. Amen. He's the only being É o único ser who is alive. que está vivo. The others, Os outros, they are dead with their os religion. outros morreram com as suas religiões. They never resurrected at all. Nunca ressuscitaram até And hoje. therefore, what they give to people E o que eles deram nas is pessoas, not life at all. a vida que deram nas pessoas não era uma vida na verdade, não. Amen. Because in the nature of man, of E na course, natureza humana, he has that element to look for God. há um elemento que lhe faz The ir à thinking procura de of Deus. man, yes. E faz o homem buscar a Deus. The thinking of any living thing on earth Pensamento de todo ser vivo na terra. gives homage to something greater, Ele dá homenagem a algo superior. that there is God somewhere. Que há Deus em algum Not lugar. only humans worship, Não somente os but even homens, the não. animal world worship. Mesmo também no mundo animal isso acontece. They give glory to God. Eles dão When glória you a see, Deus. when you see birds singing in the trees, it's not that they are just excited. Quando você They give praise to Quando the os Almighty. pássaros a cantar nas árvores, não é só porque estão querem gritar, não, mas estão a louvar a Deus. What more of a human being Quanto mais o ser who is humano created in his own que image? foi feito na sua imagem. Amém. Amen. Amém. Né? Therefore, E então, Therefore, assim if sendo, someone tells you se alguém te dizer, to say that para dizer isso, there is no God, para dizer que não há Deus,
he is a liar. É um Because mentiroso. even the devil himself, Porque mesmo o diabo he Satanás, believes that there is ele God. acredita que há um Deus. The devil himself, Os demônios, he trembles eles tremem. that when his time will come, Quando o he seu will tempo vai be chegar, caught e eles vão He ser will be capturados. caught. Vão ser and capturados. be thrown in the E vão ser river. lançados no lago de fogo. Amen. So I don't see an intellectual Então eu não vejo to nenhum be saying intelectual, that just worship it's a waste of time. nenhum intelectual ou sábio para dizer que In adorar Europe é perca de today, tempo. in Europe today, Na Europa hoje, they stopped worshiping. eles deixaram de adorar a Deus. Amen. But that's where Reformation was born. Mas quando é lá onde começou a reforma, o movimento da reforma, That's where in Israel, in Jerusalem, the originality of true Christianity started. é lá em Jerusalém onde iniciou a origem You do and cristianismo. me and the rest of others, we were pagans. Nós e o resto do mundo éramos pagãos. Amen. We didn't worship the true God. Nós não adorávamos o verdadeiro Deus. It is like the story of Essa história do it's like the story of that woman at the well. é como aquela história, a história daquela mulher junto ao poço. A mulher samaritana. In the book of John, Livro de João. we are talking about the proof of religion, Estamos a falar da prova, of true religion. a prova da verdadeira religião. Amen. The book of John, chapter 4, Livro de João, capítulo 4. of course, Tá? in the book of Peter, Também no livro de Pedro. it says, Está dito, in the last days, nos últimos dias, people will say, as pessoas vão dizer, where is this coming? onde está o sinal da sua vida? Where is it coming? When is Jesus close? Quando to é come? que Jesus vai When vir? is the world going to change? Quando é que o mundo vai ser Because transformado? things have continued normally Que as coisas estão indo sempre como many sempre years, foram. if not a billion of years. Muitos anos You já know that passaram. this earth, Vocês sabem que essa terra, or maybe the creation of God, ou a criação de Deus, all the creation of God, the planets, whatever, Mars, ou da criação de Jupiter, Deus, Jupiter, Saturn, planeta, and Marte, all the Júpiter, universe todo o has universo been standing for millions of years. permanece há milhões e milhões de anos. Because you don't know what period Adam and Eve were in the Garden of Eden. Então você não sabe em que Before they período- sin. em que período é que Adão e Eva estavam fazendo ele antes Time de was pecarem. time started to be counted O tempo- when man fell. O tempo começou a ser contado quando o homem caiu. But otherwise, Mas de outra forma, Adam and Eve o stayed Adão in e the Garden Eva, of Eden eles estavam no jardim do for a Éden long, long por time. um tempo A long, indeterminado. long period. Tempo indeterminado. Amém. Until they sinned. Até que eles After they começaram. sinned, Depois de pecar, time started to be o counted. tempo começou a ser Because when you are contado. in God, Porque perante Deus, there is no time at all. não existe tempo. Eternity has no A time. eternidade não tem um tempo fixo. Amém. It's a continuous way É of life. uma continuidade da vida. So they say in the last days, Então, naqueles dias, unbelievers, ou unbelievers, intellectuals, they start questioning começam a the authority of As God. pessoas estão a questionar o Where poder is de Deus. he? Onde está ele? That's why even a good number of people today Muita gente are not hoje serious não são sérios. because they think that Eles pensam que generation a geração is handed over to another generation. e está Generation will be handed again to another generation. essa geração vai de outra And the geração. time goes on like that. E eles sempre levam a vida dessa forma, pensando que And não they vai say, ser let's assim. eat and enjoy. Eles estão lá a ver, a And se do what alegrar, you can. a desfrutar, fazer tudo o But que they quiser. forget that- Mas eles esquecem That God que Deus will bring to the end of this life or of this e civilization. Ele trará o fim desta vida, dessa civilização. God will bring to an end the life of this civilization. Deus vai colocar um fim na vida desta civilização. Amen. Amém.
Now, in the book of John, chapter 4, De João capítulo 4. this is a story, Então uma história. a known story of course. Uma história It's a conhecida. story that is familiar. Uma história familiar que todos Of a conhecem. Samaritan woman. Da mulher samaritana. Yes. Sim. Who met Jesus Christ at the well. E se encontrou com Jesus Cristo lá no poço. Why did they meet at the well? Como que eles se encontraram lá no poço? Because you see what? Porque ele viu que Jesus Christ is the fountain of life. Jesus Cristo é a fonte He da is the vida. water of life. Ele é a água da vida. Amen. Amém. You stand at the right place. Você está, You are found at the right você place. foi achado do lado correto, no lugar certo. You have eternal life. Você tem a vida eterna. Verse 19. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Our fathers worship in this mountain. Nossos pais adoraram deste monte. Now you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Agora, vocês dizem que em Jerusalém deve-se adorar. O lugar onde deve-se This adorar. is John chapter 4. É João capítulo We are 4. just trying to cite it a bit. Estamos a tentar estabelecer uma base. The woman said unto him, Sir, A mulher disse a ela mesma: I perceive that thou art a prophet. Disse, vejo que és profeta. Right there. Aí mesmo, Right there. naquele instante. Today, Hoje, people they have no perception of a prophet. não tem a percepção, não consegue identificar um profeta. They have long time forgotten that the prophets were only in the Bible. Há muito tempo eles já esqueceram, pensam que os profetas só estavam na Bíblia. Therefore, it becomes strange when we say we have a prophet in our time. Muitas vezes eles acham estranho quando nos ouvem a dizer que temos um But profeta those nesse who tempo. have understanding and Mas discernment, aqueles que têm discernimento e they will entendimento, perceive, eles vão they perceber, will understand, vão they entender, will read the word of God. vão ler a palavra de The Deus. promise of a prophet Mas tem uma promessa de in our profeta time. no nosso tempo. That they will perceive also Eles vão perceber também. that Brother Branham Irmão Branham is a true prophet of é o God. verdadeiro profeta de Deus. Because Porque in the children of God, nos filhos de there Deus is a seed of há life uma semente de vida. determine their time, E to o espera seu determine tempo, their time, esperando seu tempo, determine the day para they are determinar living in. o tempo e o dia da sua visitação. If you don't have discernment Você não tem discernimento to determine the time that you are living para in, saber o dia que ela viver. you won't have discernment of what surrounds you. Não tem discernimento de tudo que está à tua volta. You just be living like a robot. Você vai crescer só como um robô. You just be controlled by this life. Uma máquina vai ser controlada só por esta vida. Because you cannot perceive. Porque você não consegue identificar o discernir. Você não consegue entender. You just survive the life that you have. Você não vai saber a vida que está dentro de ti. Amen. Amém. This woman said, I perceive that you are a prophet. Esta mulher disse: Eu percebo que és profeta. Our fathers worshipped in that mountain. Nossos pais adoraram neste monte. And you said that in Jerusalem is the place where men ought to worship. E vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde todos devem adorar. Verse 21. Verso 21. Jesus said unto her, Jesus disse a mulher: Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. You worship, you don't know what. You don't know what. Vocês adoram o que vocês não conhecem. We know what we worship. Nós sabemos e adoramos. For salvation is of the Jews. Porque a salvação vem dos judeus. But the hour cometh, Mas a hora vem, and now is, e agora é. when the true Os worshippers verdadeiros adoradores shall worship the Father adorarão o Pai. in spirit and in truth. Espírito e em verdade. For the Father seeketh such to worship him. O Pai busca a taxa e assim o adore. Verse 24. Verso 24. God is a spirit,
Deus é Espírito. They that worship Him, Os que lhe adoram worship Him in spirit devem adorar no Espírito and in truth. e em verdade. Long time ago, our forefathers, Há muito tempo atrás, your forefather, os nossos they didn't know what they were doing. nossos They didn't descendentes, know what they were worshiping. os nossos pais sabiam o que estavam a adorar. They didn't understand the truth. Ou seja, não entendiam na verdade o que adoravam. They didn't have the truth. Eles não tinham a verdade. Even today, Mesmo nos dias de hoje, many people doesn't have the truth. muita gente não tem a verdade. Because Por quê? those who brought religion in Africa, Os que trouxeram a religião em África, they took advantage of the illiteracy of our fathers. eles vieram com o objetivo de beneficiar alguma coisa dos nossos antepassados. Sim, They took illiteracy eles buscaram um interesse, um benefício. of our parents. O benefício dos nossos antepassados. They couldn't read the scriptures. Porque sabiam que eles não tinham capacidade de ler a Bíblia. Therefore, the missionary E os missionários divided themselves amongst themselves, se distribuíram entre eles em todo o continente. came to Africa, Vieram em África of course went to other countries. e foram também a outros países. Some, Alguns, they did not go with, they were not honest. eles não eram honestos. They went with business. Eles iam lá para tratar de negócio. Para fazer negócio. They did not represent the true worship. They didn't understand. Eles não apresentaram a verdade. Eles não chegaram a entender. They took wrong gods to Eles the people. apresentaram deuses errados ao povo. They mentioned Jesus Christ, Mencionaram Jesus, but they didn't mention the true God. mas não mencionaram o verdadeiro Deus. And therefore, E assim, people didn't worship God in reality. as pessoas não chegaram a adorar a Deus. Na verdade, They worship something else adoravam uma outra coisa. which doesn't save, E não é Deus. which doesn't deliver. E não liberta. Why? Por quê? Because Porque the form of worship a forma de adoração which is present, que está presente which is past, e o que é o does passado not agree não concorda. with the present scripture. Não concorda com a Does escritura not agree presente. with the word of God. Não está de acordo com a palavra de Deus. Does not match with the early church. Não concorda com nenhuma igreja. Does not match with the foundation of the early church. Não está de acordo com a fundação de nenhuma Does igreja. not match with the doctrine of the early church. Não concorda com a Does doutrina. not match with the teachings of the early church. Não concorda com a doutrina da igreja primitiva. Amen. That's why the Bible concludes, Por isso a Bíblia conclui all have fallen short of the glory of God. que todos decaíram da glória de Deus. Amen. Amen. Now, Agora, the true worshippers os verdadeiros shall adoradores worship God devem adorar a Deus in spirit and in truth, em espírito e em verdade, knowing what they are worshiping, conhecendo o que estão a adorar, knowing and understanding the time they are living in. conhecendo e entendendo o tempo que estão a viver. Then we will know that we are moving according to the scripture. Então lá vocês saberão que estamos nos movendo de acordo com a Escritura. They are worshiping according to the scripture. Estamos adorando de acordo com as Escrituras. When Jesus was resurrected, Quando Jesus ressuscitou, the third day, no terceiro dia, the tomb, o túmulo, yes, couldn't hold it for the third day. a sepultura não poderia lhe reter até o terceiro dia, ou 3 dias. He had to resurrect. Ele tinha que ressuscitar. Because why? Porque He was the author of life. ele era o autor da vida. Jesus Christ Jesus Cristo is the only person é a única who pessoa could say, que pode I dizer: have power eu tenho poder to let this body down. de destruir esse I corpo. have power E tenho poder to raise it up. de ressuscitar esse corpo. It's the only person É a única who pessoa could say that. que poderia declarar isso. No other person Nenhum outro homem could say that. poderia dizer isso. That's why É por isso the rest
O resto, all the founders, de todos os they are fundadores, still in the tomb. permanecem no túmulo. Muhammad of Muslim, Os muçulmanos, por he exemplo, is in the tomb. o fundador da igreja muçulmana está no Therefore, túmulo. his religion A sua religião também is lifeless. é sem vida. We cannot be deceived Não podemos ser by decepcionados their investments, pelos seus investimentos. by the Não, money they have. não se engana com a maneira que It's eles, complete com os deception. bens que ele tem. Tudo aquilo será It's not a true religion. uma decepção. Tudo não é verdadeira religião, não. Amen. The rest of other faiths. The rest of other faiths. O resto de outras fés, amém? Whether it's Buddha or Seja Buddhism, o budismo ou outras coisas, hinduísmo, tudo aquilo. remember that. Lembra disso. When the church was born, Quando a igreja foi gerada ou nasceu, it was founded. o fundador, ou foi achado melhor? Are we together? Estamos juntos? Amen. Let's go in the book of Acts. Vamos no livro de Atos. Or maybe Outra vez. we go to the book of Revelation. Vamos dar no livro de Apocalipse. Proof of true religion. A prova da verdadeira religião. Chapter 2. Capítulo 2. Remember that Lembrai-vos disso. the early church A igreja primitiva was born in power. nasceu com poder, Signifying that Isto significa Jesus Christ que Jesus Cristo was alive. estava vivo, Proving that, provando isso que, according to Hebrews chapter 13 verse 8, de acordo com Hebreus capítulo, chapter 13 verse 8, capítulo 25, 13 verse 8, capítulo 13, verso 8, melhor, that proving him to be that Jesus Christ is the same com isto está provado. Jesus Cristo, é o yesterday, mesmo ontem today, e hoje and forever. e para sempre. Amen. Now, Agora, when the church was born, quando a igreja nasceu, when the church was born, quando a igreja nasceu, in Revelation chapter 2, no Apocalipse capítulo 2, once the angel of the church of Ephesus write these things, says the Lord that holdeth the seven stars in his right hand. escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Who walketh in the midst of seven golden candlesticks. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. I know thy works, thy labor, thy patience, and thou canst not bear them, which are evil. Thou hast tried them, which say they are apostles, and they are not, and thou hast found them liars. E eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são e tu os achaste mentirosos. Remember that Lembrai-vos disso. John the Revelator João o Revelador was at the island of estava na Patmos, ilha de Patmos went into the vision. e entrou numa visão. They say, right, E ele se disseram, what escreve. will take place Escreve as coisas que vão from acontecer now on a partir de agora until consummation, até na consumação. until the end of this world. Até no fim desse mundo. Write it down. Escreve isso. He started to write. Ele começou a escrever. He saw seven golden Ele candlesticks. viu 7 castiçais de ouro. And in his right hand, E na mão direita daquele que estava lá no meio, there were seven stars. havia 7 estrelas.
knows all these 7 stars. Nós todos conhecemos essas 7 estrelas. You know? Nós conhecemos quem são. Amen. Amen. The last 7th star A 7ª estrela is William Marion Branham. é William Marion Branham. Amen. Amen. Now, listen. Está ali. William Marion Branham William Marion Branham is not a star on his own. não é uma estrela ele He mesmo. was a star in the hand of É God. uma estrela na mão de Deus. That means he preached by trust. Quer dizer, ele pregou através de The Cristo. anointment of Jesus. Pela unção de Jesus Cristo. Amen. It couldn't be, therefore, Ele não poderia ser God himself. Deus ele mesmo. He couldn't be Christ himself. Ele mesmo não podia ser He Cristo. can't be, and he wasn't. E não pode ser e não era. He was in the hands Ele estava na mão. of Jesus Na mão Christ. de Jesus Cristo. Amen. Now, Agora, the early church, a igreja when it primitiva, was born, quando nasceu, was born by the power of God. nasceu pelo poder de Deus. Amém. The oldest church we have, A igreja primitiva, you forgive me, me perdoem, sometimes I just hit on the head of the nail. algumas vezes eu I just hit on the head of the nail. You know a nail? Anyway. So, a nail. martelo, martelo, isso? I don't know whether it's my tail. Não sei o que é martelo. You see, Tá sabendo? in short, what I'm trying to say. O que eu quero dizer? You call a spade a spade. Você toma uma. Para isso. You call a spade a spade. Say the truth, the truth. Você diz, tem que dizer a verdade somente. Amen. Say the truth, the truth. Diga a verdade, sendo a verdade. Take the hammer, hit on the head of the nail. Pega o martelo e bate lá na mesa. Call a spade a spade. E se está absorvido. Ou poupado, melhor. I know you are not understanding. He's not interpreting right. Você está me You are entendendo? supposed to say amen. Você tem que dizer amém se interessa. Se é para partir, é para partir. Pode partir. Amen. Amém. Hallelujah. Estamos juntos, amém. Aleluia. Deixa eu ver. Language barrier. Language barrier. Amém. Well, Ok. the Spirit of God will help us. E Deus possa nos ajudar. Yes. Sim. Now, the early church A igreja primitiva was born in power. nasceu em poder. It started with the move of God. Começou com o movimento de Deus. Now, when we read down there, Agora, aqui onde nós lemos, verse 3, verso 3. and thou was born under patience for my name's sake. And rather, verse 2 it says, for thou hast tried those which call apostles and are not, and hast found them liars. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. You know where the church is? Sabe onde que a igreja falhou? How it has arrived to this time. E como que nós chegamos nesse tempo? The nominal church, the so-called Christian. A igreja nominada, os supostos chamados cristãos. Because the devil knew Porque o diabo sabia that life que a vida was only in Christianity. só está no cristianismo. A verdade In Christianity, só se encontra no cristianismo. salvation. A salvação Only in Christianity. só se encontra no cristianismo. Amen. The devil knew. O diabo sabia tudo isso. Amen. So he left these other religions. Então ele deixou todas as outras religiões. He had no business with them. Não tem nada a ver com eles. Because he knew they were already dead. Porque ele já sabe que todos estão mortos. Todas as outras religiões são mortas. Amen. So he came, Então ele veio, coming into Christianity. entrou no cristianismo. He encouraged. Entrou lá com toda a astúcia.
o que significa isso? Enter without being noticed. Entrar sem ser notado. Entrar com todas as músicas, sem When he ser entered apercebido. there, Quando ele entrou, he started declaring authority. começou a reclamar a autoridade. Amen. Amém. The apostles, Os apóstolos, because they were men of God, sendo homens de Deus, they discerned. eles entenderam. They discerned the wrong apostles. Eles colocaram à prova os falsos apóstolos. They found them to be liars. Eles discerniram e encontraram que eram mentirosos. Because they started to bring things in Christianity E eles começaram a trazer coisas no cristianismo which was not in line with the word of que não God. estava em linha com a palavra de Deus. It was not in line with even the Old Testament. Que não estava de acordo até com o Antigo Testamento. Amen. They started to preach things from their own head. Começaram a pregar coisas segundo seus pensamentos. And as tried them, they tried them. E eles foram provados. Even when I have come here, Mesmo quando eu cheguei aqui, don't just be shouting hallelujah. não comecem só a dizer aleluia, amém. You should try me Tem que me provar também whether I'm speaking the truth. se o que eu estou a falar é a verdade. Amen. That's why É por isso, the end time today o tempo do fim hoje has been so much divided. tornou-se com muitas divisões. Há muitas divisões no tempo do fim. Because false people have come in the Porque message. os falsos ministros entraram na mensagem. But you have to discern them. Mas você deve discernir cada um deles. Amen. Yes. Sim, Bring wrong teachings. trazem ensinamentos errados ou não falso ensinamento. Don't accept. Não aceitem isso. Amen. It is just as clear as it is. Isto é tão claro como é. Amen. The word of God cannot be compromised. A palavra de Deus não pode ser comprometida. That's why we have allowed confusion to Por enter isso, into the message. por isso temos muita confusão no seio da mensagem. Because we don't try these brothers. Porque vocês não põem a cada um à prova. We don't try these E sisters. nós não colocamos as irmãs à We prova. don't try these churches. Não colocamos as igrejas à prova. Amen. Amen. You see why? You know why? Sabem por quê? The spirit O espírito, of relaxing has returned in the Laodicea age. o espírito de relaxamento, de frieza, retornou no tempo de Laodiceia. It's a spirit that is so relaxed. O espírito de deixa dar. Remember, Lembra. Laodicea says, Laodiceia significa thou art neither cold aqueles que não são nem quente or hot. nem frio. Amen. Amen. Amém. Change neither hot. São mornos, nem quente nem frio. Lukewarm. E são assim sem calor. It's okay, it's okay, it's Está fine. tudo bem? Não está tudo bem. Isso é problema. Isso é normal. You are lukewarm. Então, You're just estão lukewarm. mornos. Nem frio, nem calor. Não são You're sérios. not serious with your faith. Não são sérios com a vossa fé. Amen. The church is lukewarm. Laodicea. A igreja tornou But we pesada. have to leave Laodicea Aí a Laodiceia vai ter que sair de and go into Laodiceia the bride age. e entrar na era da esposa. Amen. We have to leave Temos Laodicea que deixar a Laodiceia and all its enticement e todas suas correntes e todas as suas and be in the bride age. sementes e entrar na era da noiva. Amen. Because the devil guy, he keeps following, you know. Porque o diabo Satanás, ele continua a perseguir. He followed the early church. Ele perseguiu a igreja primitiva. And then they denominated E eles tornaram denominação by the Catholic Church. através da igreja católica. Amen. And because Catholic Church has stayed many years, E como a igreja católica permaneceu muitos anos, they claim to be the first church. eles tornaram como se fosse a primeira igreja. And even if you go to the answer, if
Mesmo We você, are the first church. mesmo você não tem resposta para dar. Se disserem, católica é a primeira igreja que vai dizer sim. They tell you, you small churches, you are just coming up. Eles vão dizer, essas As novas, a Catholic, a long time essas ago. pequenas igrejas estão a surgir agora. Nós católicos somos a primeira igreja há muito tempo. They are the people who first fell from the grace of God. E eles foram os primeiros a decair da graça de Deus. They are not the first church. Não são a primeira They igreja. are the first church to fall from the grace Não of são God. a primeira igreja a decair da graça de Deus. Because the first church Não são a primeira igreja is the true church at the day of Pentecost. como a verdadeira igreja que iniciou no dia de Pentecostes. That is the oldest church. Aquela sim é a igreja mais antiga. Primeira. That is the old religion. É a religião mais antiga. We sing a song sometimes. Nós vimos algumas vezes That old time religion. aquele hino com Sofia, oh, dê-me, Dona Moana, ser evangelho, dê-me o antigo evangelho. É muito bom para mim. É muito bom para mim. É Old time religion. a religião da antiga moda. É a igreja antiga. Amém. When they diverted from the truth, Quando eles desviaram da verdade, they lost eles liberation. perderam a reverência. Catholic lost A liberation. igreja católica perdeu toda a reverência. Its bishops lost liberation. Perdeu toda a reverência. Its elders, followers lost liberation. E todos que o seguem também caíram da mesma forma. They introduced a strange God. E eles introduziram um Deus estranho. Um outro Deus. Because we read in the book of John. Porque nós lemos o livro de João. Jesus disse: The true worshippers, o verdadeiro adorador God, deve adorar a Deus Spirit and in em truth. espírito e em verdade. Amém. When those Catholics came in, Quando os católicos vieram, they were only dominated after the phase out of the apostles. eles dominaram sobre todos os apóstolos. Their teaching started to denominate after the phase of the Os apostles. ensinamentos deles começaram a dominar desde o tempo dos apóstolos. Because they feared the apostles. Porque eles temiam os apóstolos. Amen. Amen. Amém. And they brought in strange teaching. E trouxeram falsos ensinamentos. Amém. Is it true? Isso é verdade? Amém. Is it true? Isso é verdade? Jesus Christ said Jesus Cristo diz, in the book of Matthew, no livro de Mateus, from verse 13. verso 13. When Jesus came to the coast of Caesarea Philippi, Quando Jesus chegou nas partes de Cesareia de Filipe, that is Matthew chapter 16, verse 13. Mateus capítulo 16, verso 13. When Jesus Christ came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, I am?" E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, others Jeremiah, and one of the prophets." E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Yes, Sim, even today. mesmo no dia de hoje, Even today. mesmo hoje, Ask this question se você colocar essa pergunta to those who worship us, para os outros adoradores, also called Christians.
que são chamados cristãos. Each one will give a different version Cada about Jesus. vai te dar uma explicação diferente sobre Jesus. Father, if you bring the same question, Você colocar a mesma and pergunta Jesus asked the apostles, que Cristo colocou aos seus apóstolos: who do they say I? quem vocês dizem The que Son of Man I am. eu, o Filho do Homem, sou? Oh, we hear some say, Ou you are just a nós ouvimos alguns a dizer que você é Elias. Here some are saying you are Elias. Alguns estão a dizer que você é Elias. Outros Some are saying you are Zachariah. estão a dizer que você é Zacarias. And it is true. Isso é verdade. When you ask all around, maybe even here, Quando você coloca a pergunta, talvez pode ser aqui, you will still think that Jesus Christ is a son. você continua pensando que Jesus Cristo, como filho só, pensa que Cristo é o You filho. think he's just a son. Você pensa acerca dele só como filho. That's why Por isso, when the Catholics are celebrating the Easter holidays, quando os católicos começaram when they are celebrating Easter holidays, a celebrar o dia da Páscoa, they still, or even when they are celebrating Christmas, ou mesmo quando estão a celebrar o Crisma, to them Jesus Christ isn't grown up yet. para eles, Cristo ainda não cresceu, He's still a baby. continua sendo um bebê. They carry a baby Eles like carregam lá um Jesus Christ. bebê como sendo Jesus Cristo. Sim. They don't understand. Eles não entendem. Who do they say? I, O que eles dizem? the Son of Man. O que vós dizeis que eu, o Filho do Homem, sou? Some say you are John. Alguns dizem que você é Jeremias. Some say you are Outros Zachariah. estão a dizer que você é Some Zacarias. say you are just a Outros estão a man dizer prophet. que você é um profeta, um dos profetas. You know, Jesus Christ was misunderstood Você sabe, in many ways. Jesus Cristo foi mal entendido em muitas formas. Amen. He was misplaced. Ele foi mal colocado, He was misunderstood. foi mal compreendido. Amém. Some they just took him like just a man on the street. Alguns viviam como sendo só um simples homem que caminha pelas ruas. Yes. Sim. Then he asked the apostles, Então ele depois perguntou aos apóstolos: who do you say E vós? I am? E vocês, quem que dizem que eu sou? Amen. They were all quiet. Eles todos ficaram quietos. When he asked the apostles, Quando colocou a you, pergunta aos what apóstolos: do you say E I vós, quem dizeis que eu sou? am? You know, they walked with him. Eles caminharam com ele. They saw the miracle. Eles viram os milagres. He raised the E dead. viram ele ressuscitou He os mortos. turned water into wine. Vocês viram o que ele estava He fazendo. did everything. Eles viram tudo que He ele walked fez. on the water. Eles andou sobre as águas. Amen. Amen. Amém. And we were singing that song here. Gostamos de cantar aqui. We sing it also. Cantamos também. Lá nós também cantamos aquele mesmo hino. What kind of a man is Jesus? Quem é este homem, Jesus? Aleluia. Quem é este homem, Jesus? Aleluia. He walked up on Ele the andou sea. sobre as águas. Aleluia. To wine. E fez Yes, transformar what em kind of a vinho. man is Jesus? Sim, quem é Jesus? He was with the Este homem. apostles. Ele estava com os apóstolos 3 years. 6 And dias. they didn't understand him. Mas eles não entenderam. When he asked them, Quando ele he perguntou, first time, por uma pergunta, ou para ele, e who do disseram: you say I am? quem que vocês dizem que eu sou? We were quiet. Eles ficaram calados. Amen. Amém. Then suddenly, De repente, from above, do céu, the power of God o poder de Deus fell upon just one person. desceu sobre uma pessoa só, sobre Pedro. When Peter cried out, E Pedro levantou-se "You are the Son of the e living ele God," respondeu: tu és o filho de Deus
said, E disse, then he said, ele disse, upon this rock, sobre esta rocha I'll build my church. eu edificarei a minha igreja. Amém. Amen. Amém. Now, the Catholics, because they were canon, Agora, os católicos, because they are canon, eles não compreendem they bem. are in the flesh. São carnais, eles são They carnais. said, Como são carnais, he built his church upon Peter. o entendimento carnal disseram que Cristo edificou a igreja sobre Pedro. How can God build a church upon Peter? Como que ele poderia edificar sua igreja sobre Pedro? God cannot build his church upon a man. Deus não edifica sua igreja sobre homem. He didn't build his church upon Paul. Ele não podia edificar sua igreja sobre He Pedro. didn't build his church upon Peter. Não podia edificar sobre He Pedro. has never built his church upon Branham. E nem edificou sua igreja sobre Branham, não. He built his Ele church edifica sua upon igreja the revelation sobre a of revelação Jesus Christ. de quem é Jesus Cristo. Get this to understand. Isso tem que ser And entendido. let this sink in your Deixa mind. que isso possa penetrar. Que Jesus Cristo He's the living God é o himself. Deus vivo ele And mesmo. he's the same. E é o He's mesmo. the same. É o mesmo. Yesterday, Ontem, today, e hoje, and forever. e para And sempre. he's here. E ele está aqui. Ele está aqui. Ele é o mesmo aqui. Não importa. Ele está conosco. He's the God we worship. É o Deus que nós He's adoramos. alive. Ele está vivo. He's not in the tomb. Não está no túmulo. Paul is in the tomb. Paulo está no túmulo. Peter is in the tomb. Pedro está no túmulo. Mary is in the tomb. Maria está no túmulo. Adam is in the E tomb. Abraão está no túmulo. Mas Jesus Cristo, ele está vivo. Ele está vivo. Ele é o irmão dos He's pastores. the true living God. Ele é o verdadeiro Deus. Send him today. E nos vai ver agora. Living God. Não, o verdadeiro Deus que nós estamos adorando. É o verdadeiro Deus vivo. Salvation. Que dá salvação. He's the author. Ele está vivo. Ele é o He's alfa. the author. Ele é o alfa. Finisher. E ele é o princípio e o fim. Amen. Amém. Yes. Sim. Let's finish what we said here. Vamos ver o que ele está dizendo. I say unto you, Eu digo a verse você, 18, verso 18. thou art Peter, Tu és Pedro. upon this rock Presta Pedro. I'll build my church, Edificarei minha igreja. and the gates of hell Os portos do inferno shall not prevail against it. não prevalecerão contra ela. No false doctrine. Nenhuma falsa doutrina. Nenhuma falsa We doutrina enter the true church of the Lord. vai destruir a igreja de Deus. Amém. No false teaching. Nenhum falso We ensinamento enter the true church of the Lord. entrará na igreja de Deus vivo. Amém. Amen. Amém. This is what it means Isto significa. to worship the true Significa living God. adorar o verdadeiro Deus vivo. Jesus Christ. Jesus A Cristo. man of all times. Muito tempo. He is when John the Revelator saw him, but there on the island of Patmos, Quando João, o revelador, lhe viu lá na ilha de Patmos, the Bible describes a him. Bíblia me descreve assim: He is the Alpha ele é o Alfa and the Omega. e o Ômega. He is the first É o primeiro and the last. e o último. É. Amen. Amém. That's what he describes him. E é assim como ele está sendo He is the descrito. first and the last. Ele é o último. Meaning to say, Isso quer dizer, besides there, besides Jesus Christ, fora de Cristo Jesus, there is no other person. não há mais ninguém. That's what the Bible says. Esse que a Bíblia diz. The book of Isaiah. Livro de Isaías, Isaiah is in the book of Old Testament. no Antigo Testamento. Are Livro de we Isaías. together? Vamos juntos. Isaiah 43. Isaías 43. You are my witnesses, verse 10. Verse 10. Isaiah 43. Isaías 43, versículo 10. You are my Hoje witnesses, todas as minhas testemunhas, says the Lord, diz o Senhor. and my servant whom I have chosen, Meu servo a quem that you escolhi, may know
para que and saibais believe me, me criar and understand e entenderás, that I'm He. eu sou o mesmo. Before me, Antes de there is mim, no God formed, Deus nenhum se formou. neither shall there E be depois de mim, after me. nenhum haverá. Eu, Even I, eu, the Senhor, Lord, eu sou o Senhor. besides me, E fora de there is mim, no Savior. não há Salvador. Amém. Amen. Amém. When the Catholic fell from the church, they made God three. Quando os católicos entraram na igreja, eles imaginaram Deus sendo três. Ou dividiram Deus em três. When you put God three, Quando você coloca Deus sendo três pessoas, automaticamente, worship an idol. você está a adorar um ídolo. Amém. És um idólatra. You don't know who you are worshiping. Você não sabe quem está a adorar. You might as well just worship the tree. Você acha que seria melhor adorar uma árvore. Just go to a big tree. Ir numa grande árvore To worship it. e adorar aquela árvore. Okay, you are an adorator. E você torna um adorador. How can God be three? Como que ele pode ser The três? Catholics say, Os católicos dizem, in one God, em um Deus, as three persons, há três the pessoas. Father, O Pai, the Son, o and the Filho Holy Ghost. e o Espírito Santo. How? Como assim? It can't. Isso é impossível. Amém. Amen. Amém. Jesus Christ Jesus Cristo, of Nazareth Nazaré, is the God revealed. é o Deus revelado. Is the mystery of God É o revealed mistério de Deus revelado in His word. na sua palavra. Amém. In our time. No nosso tempo, So every form of Christianity então, toda forma de cristianismo that provides God in a different way. que apresenta a Deus de diferentes maneiras It's idol worship. é uma adoração idólatra, idolatria. And all idol worshippers E toda adoração idólatra are going to perish. vai perecer. É. Don't start saying, people are that say, no, God is good. Não começa a dizer, oh, não seja aqueles que dizem, ah, Deus é bom. He will save us. Ele nos salvou, vai nos salvar também. Now Christianity Sabe, o cristianismo is like a mountain. é como uma montanha. You enter from that side. E vira desse lado, The other one enters from this behind. o outro está atrás, à frente e atrás. O outro está à direita. God is good. Deus é He bom, will not judge us. não vai nos He julgar. is going to judge you. Ele vai te julgar. Ele He's going to judge you vai te julgar. for entering through the window. Porque você entrou pela janela. Because he says, Ele disse, I am the way, eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. e a No vida. one goes to the Father Ninguém vai para except o Pai a não ser por mim. Amém. Amen. Amém. Yes, Sim, my friend. meu amigo. There is nothing like you going the other way. Não há nada. No, Você, going this não way. existe de você dizer que eu vou pelo aquele caminho. Even you Vou por outro caminho. Mas you você should crê. understand. Você devia entender You como have crê. your own revelation. Devia ser a You única want to revelação. enter the kingdom of God. Para entrar no reino de Deus. Não há outro caminho. É. Start bringing your own revelation. Você começa a trazer a tua própria revelação. Bringing the thunders. A trazer os trovões. Bringing these things out. Trazer isso mais outra coisa. No. Não. God Deus is in His word. está na sua palavra. É. In the beginning was the word. No princípio And era the a word palavra. was with God. E a palavra estava com Deus. E a palavra era a And primeira the Deus. word became E a flesh palavra se fez carne. Amém. and dwelt amongst us. E habitou entre nós. That is the true beginning of the true church. Este é o verdadeiro princípio início da igreja de Deus. One true church of God. Uma só verdadeira igreja de Not Deus. 2, 3, 5 churches. Não existe 3, 4, 5. Só uma igreja. Há só uma verdadeira igreja de Deus vivo. That is the God they believe to the early church. Essa é o corpo dos crentes da igreja de Deus. That's where we are going to. That's where we are going to now. É para lá onde estamos a ir agora. That's what the restoration is all about. É sobre isso que tem a ver a restauração. To be restored back to the truth. Para nos trazer de volta na verdade. Go to the right, true God. Voltar no verdadeiro caminho de Deus. Worship Him in spirit and in truth. E adorar em espírito e em verdade. Amém. Amen. Amém. My friend, Meu
the revelation A revelação, in our time, no nosso tempo, the message a mensagem of the hour, da hora, there is no compromise. não há compromisso. Amen. That's why the Bible says, Por isso a Bíblia diz: my people meu who povo are still in darkness, que permanece na those who escuridão, are still in yet in wrong ou que things. permanece nos falsos ensinamentos, falsos Revelation ensinamentos, chapter 18, no Apocalipse capítulo 18, verso 3, he said, ele disse: my people, meu povo, come out. sai do meio deles. Amém. That's why Por isso, we have come out. saímos para That's fora. why we are here. Por isso estamos aqui. If you are new here, E você está estando if aqui. you are a new person here, Se tu estás aqui, start preparing to come out. se estás aqui, se ainda não estás aqui, prepara-te para sair. Amen. To receive the word of God. Para receber a palavra de Deus. Amen. Amém. Jesus Christ Jesus Cristo of Nazareth de Nazaré is the same é o mesmo yesterday, ontem today, e hoje and forever. e eternamente. Amém. That's why Por isso, Paul says, Paulo diz: we have laid a foundation. nós, We have laid a foundation. nós colocamos o fundamento. He that builds there, Aquele que vai edificar sobre ele he should watch out. deve ter atenção ou ter cuidado. Amém. Amen. Amém. Yes. Sim, sim. What Paul says remains up to now. O que Paulo disse serve até o dia de hoje. Whether an angel Sendo um anjo, ele disse: comes back, mesmo que um anjo an vier, angel flying with colors, um anjo com asas vier, whatever person on earth, ou uma outra pessoa qualquer da terra, whatever it is, seja um anjo do céu ou homem da terra, brings a wrong revelation, vir dizendo uma outra revelação, adds to the word of God, contrário com a palavra de Deus, he should be accursed. que ele seja amaldiçoado. Amém. Amém. Sim. Amen. Amém. True. Sim, é verdade. But people will say, but hey, you people are following Brother Branham. Mas ele vai dizer: vocês estão a seguir irmão Branham, estão a seguir um homem. Brother Branham is just a prophet. Irmão Branham era só um profeta. He brought the revelation of the Ele word of God. trouxe a revelação da palavra de Deus. Amém. Because Daniel said, Porque Daniel diz: close the book. fecha o livro. Ele disse: não, fecha o livro. Daniel was told, Daniel lhe foi dito close the book. para fechar, selar, Time of the end. para selar o livro até o tempo do fim. Amém. Therefore, E então assim, it takes a prophet. é necessário um It takes profeta. a prophet. É necessário um profeta. Doesn't take a bishop. Não é um bispo, não. Doesn't take a Não é theologian. necessário um teólogo, não. Doesn't take an archbishop. Não é necessário um To arquebispo open the word of para God. abrir a palavra de Deus. Takes a prophet. É necessário um profeta para abrir a palavra de Deus. Amém. 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 Amen. Amém. Let them fight us. Deixa eles combater. Deixa lutar contra a palavra de Deus. Fighting us. Não está a lutar contra nós. God himself. Estão a lutar contra Deus ele mesmo. Amém. De novo. Who has revealed his way in our time? No nosso tempo, a quem foi revelado a palavra desse Through tempo? the prophet. Através do profeta. Amém. Are we together? Estamos juntos. Amém. My friend, Meus amigos, you might be new here. você deve saber que Us, nós we don't worship Branham. não adoramos Branham. Não. We worship Jesus. Nós adoramos Jesus Cristo. He's our God. Ele é o nosso libertador. É o nosso salvador. Ele é o nosso Messias. Amém. Meu Deus. Yes. Sim. True. É verdade. Amém. When they say, you are worshiping Branham, Quando ele diz: você adora um homem, não é? point them to those people who worship Branham Ele there. aponta aqueles que não adoram Branham. Point them there. Aponta naquele sentido. Não aqui. Amém. Amen. Amém. This is what the Bible says. Este que a Bíblia diz. We are presenting Estamos a apresentar proof a verdade. of the true worship. A verdade do verdadeiro adorador. A prova True religion. da verdadeira religião. Amém.
Aleluia. The God of the Pentecostals Deus dos is Pentecostes a Trinity God. é um Deus trino, é uma trindade. Therefore, E vai por isso, they are worshiping a dead God. eles estão adorando um Deus morto. Amém. Sim. Remember, Lembra? the first commandment. Primeiro mandamento. Exodus chapter 20. No Êxodo capítulo 20 And other chapters. e outros capítulos também. But God says, Deus disse, I God. eu, Deus, One God. sou um Deus. Amém. Thou shalt not create any other form of image. Então você não deve criar nenhuma outra forma de imagem. That's the first commandment. Esse é o primeiro mandamento. Satan knew very well. E Satanás também He sabia had bem. to break the first commandment. E ele queria quebrar o primeiro mandamento, Creating an image. criando uma imagem Give it to people. para dar às So pessoas, that they worship an para idol. que eles possam adorar um ídolo. Amém. Yes. Sim. He has damaged Christianity. Ele prejudicou o Just cristianismo. like he has damaged the Muslim world. E ele também destruiu o mundo muçulmano. You and me are lucky. Você e eu, You and me, we are lucky. eu e vós tivemos sorte. Achamos graça. Amém. Amém. Aleluia. Because we have met the message. Nós achamos graça porque encontramos a mensagem. A mensagem que é a palavra de Deus revelada. Amém. Amen. Amém. Yes. Sim. There's another thing that the devil brought Há uma outra coisa que o diabo Satanás quebrou in the early church. na igreja primitiva. Yes. Sim. Bring distortion. Para trazer discussões, Bring wrong teachings. para trazer falsos ensinamentos. Straight went into baptism. Ele entrou primeiramente no batismo Diluted it. e destruiu aquilo, perverteu o batismo. Diluted. Ele perverteu aquilo. You don't need to dilute the word of God. Você não precisa de The perverter word a of palavra de God Deus. always remains A palavra de in Deus original form. permanece na sua forma original. It Amém. is the original seed. É a semente original. É. Let every seed bring forth after its kind. Deixa que todo o pecado, Let every seed cada semente bring melhor, forth deixa cada semente after its e kind. cada semente produza segundo a sua espécie. Amém. You don't need to dilute. Você não precisa perverter You don't need to make it simple. ou se mudar aquilo de outra forma. Just leave it the way it is. Deixa da forma que está. Amém. Amen. Amém. Yes, we don't need misinterpretation. Se não precisamos interpretar God mais, is his own interpreter. Deus é o seu próprio intérprete. He Amém. interprets his own way. Ele interpreta a sua palavra And it comes to pass. e concretiza-se ou acontece e cumpre-se. Amém. Amen. Amém. Yes. Sim, He distorted baptism, ele perverteu o batismo which has become a controversy. e tornou-se uma contradição. Baptism O batismo is just a straightforward teaching, é ensinamento estrito, claro, a direct understanding. Entendimento direto. John the Baptist went to immense people. João Batista estava mergulhando as pessoas Water. nas águas do Jordão. Jesus Christ himself E Jesus Cristo ele mesmo was baptized by immersion. também foi batizado pela imersão nas águas. Amen. Amém. The apostles themselves E os apóstolos também baptized by immersion. batizaram pelo mergulhar nas águas. The devil made it so simple. Mas o diabo de Satanás entrou e tornou aquilo mais simples. You just have to take one from a cup. Ou ele precisou só descer um copo de água, água num copo, Put water in a cup põe sua água num copo and pour your head. e despeja só na cabeça. So now you are baptized. E pode ir já estar batizado. Take the child, children, Até as crianças, bring them, traz as crianças também baptize e batiza também. them, water them. Coloca água na cabeça And you put a cross of the devil there. e faz uma cruz lá sobre eles. It's meaningless to say. Isso não significa nada fazer isso. Não tem nada a ver. What meaning is O that? que isso significa?
Pai, Filho e Espírito Santo. What is the meaning? Qual é o significado disso? Useless. É sem importância isso. Amen. Amém. Sim. The real cross A cruz, is life. o significado da cruz é a vida. It's death, A morte value, é o cruzamento. and resurrection. A morte, a vida, a morte e o sepultamento e ressurreição. Not a formula Não é uma fórmula of Father, Son, and the Holy de Ghost. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amen. Amen. The Sim. formula A is força not Father, Son, and the Holy Ghost. não é Pai, Filho e Espírito Santo. The Bible A says, Bíblia diz, Philippians chapter 2, verse 9. Filipenses capítulo 2, verso 9, At the feet of Jesus Christ, que aos pés de Jesus Cristo, every knee no nome do Senhor Jesus, todo joelho shall bow, deve se dobrar and every mouth e toda língua shall confess deve confessar Jesus que Christ Jesus Cristo is Lord. é o Senhor. Amen. Amém. You're not making a formula. Não é como uma fórmula, It's não. formula. Uma fórmula é a fórmula. Father, Son, and the Pai, Holy Ghost. Filho e Espírito Santo. It is the devil who formulated that. O diabo Satanás é que inventou isso. Today, Hoje, we have got to go back to temos que voltar na palavra de Deus. go back to the way of God Voltar na palavra de Deus. and do what is right. E fazer o que ele diz. And if you are here, E se estás aqui, you are not baptized. você não é batizado? Today, Hoje, take baptized. recebe o batismo. No, I went to Pentecostal, they also give me the Não diga que não, eu estava na igreja pentecostal, já me batizaram lá, não entenderam nada. You don't understand. Você não entendeste nada. Amém. Sim. You need to be rebaptized Você precisa ser rebatizado depois de ouvir a verdade. in the name of Jesus. O nome do Senhor Jesus Cristo. Otherwise, your sins will remain with De you. outra forma, os teus pecados continuam sobre ti. Amen. Yes. Sim. Don't just come from Pentecostal novice and come here and pretend all is well. No! Pensa só que como sair da igreja pentecostal e alguns batizados, deixa aqui está tudo bem. Não. Do what is right. Faça o que é certo. Believe in the true message. Creia na verdadeira mensagem. Believe in the true doctrine. Acredite na verdadeira doutrina. And completely come out from there. E sai de lá completamente. Amen. Amen. Amém. Yes. Sim. Don't be a believer. Não seja um crente. Tomorrow you are here. Hoje está aqui. Tomorrow you are in Pentecostal. Amanhã também na pentecostal. Amen. Tomorrow you go with your uncle to Pentecostal church. Amanhã vai ser com teu tio na igreja pentecostal. Tomorrow you are in the Methodist. Amanhã vem mais na igreja da mensagem. Tomorrow you go to the Methodist church. Deixa mais na igreja You da are going to the mensagem. Nazarene church. Vai voltar mais na igreja You da are Nazaré. moving like a robot. Você vai andar como um You robô. don't understand. Uma You are máquina. in no position. Não tem posição. Não tem nenhuma posição. Não saberá o que está seguindo, o que está adorar. Vai ficar só assim. Um vagabundo. Such characters. Esse tipo de The caráter ones that bring problems in the church. é que às vezes traz problema nas igrejas. Because we have no position. Aqueles que não têm They don't know posição what they believe. não sabem o que eles acreditam. Entendeu? Amen. Amen. Today, Hoje, the a church igreja should be sober, devia estar stable, estável, devia estar estável mature, e naturalmente, mature. e devia ser madura, ou devia ser crescida. Amen. Yes. Sim, Sister, as irmãs, but the sisters indeed. as irmãs deviam ser mesmo irmãs. As irmãs Sisters indeed. deviam ser mesmo irmãs, de fato. E as irmãs Mothers indeed. deviam ser irmãs verdadeiras. Os irmãos devem ser irmãos verdadeiros. E crerem de acordo com a palavra de Deus. That is the church. Isso que é a igreja. That Jesus Christ is Que waiting. Jesus Cristo está esperando. The church Essa é a igreja que Cristo está esperando. have a take it in the rapture. Para tomar o rápido ou ser arrebatado.
Amen. Hallelujah. Amém. Yes. Sim, Senhor. É verdade. Going back to old religion. Voltando na antiga religião. Similar like the early church. E Most. agindo como a primeira igreja também agiu na igreja primitiva. And there is a great promise. E é uma grande promessa. We all line up. Se nós nos alinhamos We todos, all line up with the word todos of nos God. alinhamos com a palavra de There Deus, is a great há promise uma grande promessa on the church. sobre a igreja. Ei. Amen. Amém. What Jesus has said. Jesus Cristo disse: Whatever are you going to do in my name? nem importa o que vão fazer, faça em meu nome. Ei. In what? You people. Vocês, Don't be worried about what these charismatics are doing. não se preocupa com o que as outras igrejas carismáticas estão a fazer. Aquilo é um fracasso total. É, It's false. é falso. It's wrong anointment. Tudo aquilo é uma falsa unção. How is it in the crusade? Como que numa In cruzada, the crusade. nas cruzadas dele, nas campanhas, quando a pessoa vem no altar, How is it that como que aquilo é? instead of praying for them, Eles oram para eles they kick them? e lhes dão um livro. They put the fear in their eyes. Colocam medo nos olhos das pessoas. People get to test. E as pessoas ficam lá com medo, começam a cair. They push them. E eles empurram assim e eles caem lá. E dizem que é unção. Isso é o diabo Satanás. É o diabo Satanás. É isso mesmo que isso é carismático. Isso é um enganador. São mentirosos. Trying to kill people. Tentando matar e destruir a fé das pessoas. Flee from those things. Livra-se dessas coisas. Amém. Amen. Amém. Yes. Sim, My friend. meus amigos. Brother Branham healed just like Jesus Christ was healing. Irmão Branham curou como Jesus Cristo também estava curado. Miracles were just like the way. O milagre acontecia, como acontecia também com The Cristo. way Jesus Christ was healing. Da mesma maneira que Jesus também curava. Go. Vai, Your faith has healed. a tua fé te curou. Amen. Amém. Rise up. Levanta-te e anda. Ei. Não tanto espetáculo aí. Faia. Dá as pernas das pessoas. Amém. He's God. O Deus dele, Brother Branham. o Deus do William Branham He's our God. é o nosso Deus. Amém. Yes. Sim, Senhor. É verdade. We are going somewhere. Nós estamos indo num lugar. Just believe the word of God. Creia só na palavra de Going Deus. somewhere. Estamos aí em algum lugar. Jesus Cristo, He's going to come. Ele virá. He's going to come. Ele virá. Soon. E cedo And soon. e muito cedo. Muito em breve. Just believe the word of God. Só creia na palavra de Deus. Forget about your problems. Esquece dos problemas. Make out your salvation. E opera a salvação. E creia somente em Accept Deus. the word of God. E aceita a palavra de Deus. Your sins. E arrepende dos pecados. Restored in the word E of nós God. vamos voltar na palavra de This is Deus. the truth. Esta é a The verdade. only truth. A única verdade. All the nations of the earth. Em todo o The mundo. excellent message. Esta mensagem do tempo do fim é a única verdade. Amém. Amém. The only truth. A única verdade. My friend, Meu amigo, if it wasn't the truth, se não fosse a verdade, I wouldn't waste time to come here. What? eu ia perder meu tempo de vir aqui. Para quê? Amém. Não, I'm just eu não ia vir aqui. sorry to say this. Desculpa. Sorry to say. Lamento dizer isso, me perdoa. If there was anything, Se houvesse uma the coisa, last thing that I thought in my life, a última coisa que eu pensei na minha vida preach the word of God. era de pregar a palavra de Deus. Yes, Sim, but God mas Deus has proved in our life. provou em nossas vidas Proved in this generation. e provou nessa geração. God has visited E Deus nos visitou through the prophetic ministry. através do ministério profético de William Marion Branham. Amém. We are taken back to the way of God. Nós fomos trazidos de volta na palavra de Deus. Amém. Amen. Amém. God is just waiting for you, Deus está esperando por ti, church, to line up. da igreja, para se alinhar com a palavra. Remember, he saw a vision. Lembra? Ele teve uma visão. He saw a vision. O profeta teve uma visão. People were
As pessoas estavam marchando. They were well-be dressed, E estavam vestidos. tight dresses. Estavam vestidos com roupas apertadas. O grupo que estava mostrando aqui a parte de trás, tudo fora. Yes, Sim, it's a small bands just com um pequeno fio só aqui atrás. painted all over. Com as pinturas no rosto. They were E marching. o grupo estava lá marchando. Brother Branham cried. Irmão Branham chorou quando viu aquilo. All the preaching. Com toda a pregação. That's the church you have given me, Lord. É essa igreja que o Senhor preparou, Senhor. He says that is the church that is disobedient. Ele disse que essa é a igreja que é desobediente. That is the denominational church. Esta é a igreja denominacional. That's how it looks like. É assim que ela se The parece side of God. perante Deus. They are almost naked. Estão lá, They don't offer. estão They are nus, all drunken people. estão lá bêbados, a They caminhar, are moving. a andar da sua maneira. They don't know the church. A igreja do mundo. Catholic church. Igreja católica, Nazarene church. igreja nazarena, Methodist church. igreja outras igrejas, igreja pentecostal. That's how it's like. He cried. É assim que ele viu, ele chorou por causa disso. You should remember that Você devia lembrar que the people who sponsored Brother Branham is guilty. as pessoas, The people who sponsored Brother Branham as pessoas que patrocinaram as campanhas de Irmão Branham, were part of them were Pentecostal. a maioria deles eram pentecostais, eram denominações. They sponsored it. Eles patrocinaram suas campanhas. They knew Porque eles sabiam that this man is a man of que God. este homem é um homem de Deus. Amém. 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 People like Billy Graham As pessoas como Billy Graham and T. Oswald e T. Osborne and other people, e outra gente, they were inspired by Brother Branham. eles foram inspirados através do ministério de William Branham. Amém. But they went away with their own ministry. Mas eles saíram e seguiram com o seu próprio ministério. So he was crying. Então ele estava lamentando Of all the por miracles, todos os milagres, of all the things that you have shown on cross, todas as coisas que o Senhor nos mostrou. that's the church that I have produced. A igreja que foi preparada é esta. He cried. E ele chorou ao ver aquela. Then all of a sudden, E depois, de repente, the vision changed. a visão mudou-se. So you and me. Ele viu você e eu, vestido muito bem, sem vestido caminhando, com roupa comprida, vestido comprido, marchando o passo do Evangelho. Amém. Amém. É verdade. As they were marching, E ele viu como estavam marchando. another group moved out. Um outro grupo saiu mais, He started going the other direction. começou a ir em outra direção. And he cried in the E vision. ele gritou lá na visão: Go back to the light. volta na linha. Amém. You and me Você e eu have to go back to the light. temos que voltar na linha da palavra. Temos que voltar na linha da palavra. Temos que voltar na palavra de Deus. Volta na linha. Amém. Aleluia. Amém. E Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Vamos colocar de pé. Coloquemos de pé. Não podemos ir além disso. Não, já entenderam o mais importante? Amém. I can't go beyond this. Não posso ir além disso. You have understood. Vocês já entenderam? You have understood. Já entenderam? Já entenderam? Levanta suas mãos. Quem entendeu, levanta as mãos. Bow our heads. We are going to pray. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Amém. A song of worship. Sim. Minha possessão enema, és o meu maior da vida.
Diga a Deus, lembra de mim nesta oração. I say that. Diga só isso. We shall pray together. E vamos orar juntos. I shall pray for you the other time, maybe next Sunday when I went up. Vou orar por vós, talvez na próxima vez, no próximo domingo. Now we can only remember you in prayer. Mas agora podemos lembrar na oração. If you are not E baptized, se tu não és batizado, quickly tell your pastor vai ter um pastor. that I need to be baptized. Diga que eu preciso ser I batizado. understand now. Eu agora compreendi a mensagem. I want to be a seasoned brother and I want to be a seasoned sister. Quero ser um verdadeiro irmão, verdadeira irmã. God is going to deliver. E Deus vai te libertar. God is going to bless you. Deus vai te abençoar. Let each one of us pray now. Cada um de nós ore agora. As I invite the pastor. E quando convido o pastor para vir, You pray. podem orar.